bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LACENEM, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E hoje a gente começa a nossa brincadeira de forma gostosa, porque afinal de contas vamos estudar o barroco. O barroco e o arcadismo, eles nunca andam só. Quando sai para passear, levam um estilo rococó, 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 rococó. E aí vem comigo, meu parceiro, vamos parar de palhaçada e vamos direto ao ponto. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai traçar um contexto histórico e depois a gente vai trabalhar os principais textos e o principal autor do barroco. Nós tivemos alguns, mas o principal, sem sombra de dúvidas, foi Gregório de Matos. E é até por isso que esse camarada é estudado em todos os vestibulares, inclusive no Enem. Então vem comigo, acompanha aqui. Qual é o contexto histórico? Contra-reforma e renascimento. O professor de história com certeza vai falar muito melhor que eu sobre isto. Agora, o que foi a contra-reforma? O que foi este momento? Na época, e aí o professor de história vai falar, já disse, muito melhor que eu. Na época do Concílio de Trento, o que aconteceu? Aconteceu um processo de ruptura entre os cristãos protestantistas e os cristãos católicos. E aí é óbvio que para os protestantistas ficou um processo mais fácil, de acordo com as circunstâncias, para eles poderem implementar toda a filosofia deles. Aí o que o catolicismo acabou fazendo? Não, meu parceiro, contra-reforma. Contra-reforma o quê? Protestante. Então vamos tentar impor o nosso pensamento na música, na literatura, na arte, e é aí que o barroco vem como movimento da contra-reforma. Vem para tentar impor aquele pensamento, para mostrar que o catolicismo ainda era forte. Agora, neste momento, com o processo do Renascimento e com essa questão da contra-reforma, a gente tem um conflito de ideologias, porque o homem começa a pensar no antropocentrismo e no teocentrismo, ou seja, já que o barroco vai trabalhar toda essa concepção da religiosidade, Deus é o centro do universo, mas aí eles começam a perceber que o homem também, de certa forma, é o centro do universo, então eles ficam em conflito. Opa, ou eu tenho o divino, ou eu tenho o carnal. E para eles, na época, não tinha como conciliar as duas formas. É daí que criam-se as antíteses, todos os conflitos, todo o dualismo pertinente na época do barroco. Ou eu aproveito o prazer da carne, ou eu vou aproveitar o eterno divino. Agora, as características, de acordo com todo esse processo. Conflito entre o corpo e a alma, ou seja, vou valorizar o quê? O meu corpo, toda a sensualidade, todo o prazer, ou a alma? Ou toda a questão da pureza dessa alma? A passagem do tempo é muito importante, porque o homem se dá conta da efemeridade do tempo, e aí ele tem de pensar mais uma vez de forma conflituosa, vou aproveitar o dia como se fosse o último, daí que surge a expressão carpe diem, ou eu vou abandonar esse processo de prazer e vou me entregar ao eterno da alma. Então, a passagem do tempo é um momento muito importante para esse homem barroco. Cultismo e conceptismo, ou seja, jogo de palavras e jogo de ideias, muito interessante na época do barroco. E as figuras de linguagem. As principais figuras de linguagem dessa época, é óbvio que são antíteses e paradoxos. Agora, as outras também vão aparecer, as metáforas, a hipérbole, a metonímia, tudo isso vai aparecer porque é uma literatura que, além de trabalhar o jogo das palavras, também trabalha o jogo das ideias. Então, não tem como não trabalhar figuras de linguagem. E os principais autores são o Bento Teixeira, né, que foi um camarada aí que abriu as porteiras, o Gregório de Matos, que é o cara do barroco, e o padre Antônio Vieira, que também trabalhou essa questão da catequização. Porque, na verdade, quando o camarada começa a trabalhar essa história da Contra-Reforma, e o barroco serviu a princípio para isso, é um processo de catequização de todas as formas, inclusive com a arte. É daí que vem aqueles anjinhos barrocos. Nunca se criou tanta igreja quanto nessa época aqui. E essas igrejas maravilhosas que tem principalmente em Minas e na Bahia. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa brincadeira aqui, ó. Eu me preocupei
em preparar um material, e aí é óbvio que os professores conversam sobre as melhores formas de poder trabalhar isso para vocês, alunos. A gente, a princípio, pensa em tópicos, né? Uma estrutura topicalizada. Aí é bacana, porque a gente mostra o conhecimento, mostra que aquele tópico eu posso desmembrar e analisar muito mais profundamente, ou seja, eu não estou só fazendo a leitura do processo, mas aí em contrapartida, o que acontece? Você ouve e perde muita coisa do que eu estou falando, e não tem um material de qualidade, às vezes, para poder estudar. Então, esta foi a minha preocupação, trazer um material que você tenha aí como embasamento teórico, para poder estudar sozinho, em casa, tranquilamente, reforçar a aquisição do teu conhecimento, e eu também vou tecer alguns comentários sobre o que está aqui. É óbvio. Então, olha só. Características do Barroco. O estilo barroco nasceu em decorrência da crise do Renascimento, ocasionada principalmente pelas fortes divergências religiosas e imposições do catolicismo e pelas dificuldades econômicas decorrentes do declínio do comércio com o Oriente. Todo o rebuscamento presente na arte e literatura barroca é reflexo dos conflitos dualistas entre o terreno e o celestial, o homem, antropocentrismo, e Deus, teocentrismo. O pecado e o perdão, a religiosidade medieval e o paganismo presente no período renascentista. Então, meu companheiro, aquilo que eu tinha dito a vocês, o homem ele fica dividido entre o céu e a terra. É isso que acontece. Só que é o seguinte, nós, hoje em dia, também somos assim. Esses dias eu estava conversando com o professor Orlando Schibler, que trabalha história, geografia, atualidade, e o Orlando, ele não é muito religioso. Aí eu falei, Orlando, o que você é? É ateu? Aí ele falou assim para mim, não, eu não sou ateu. Aí ele até falou assim, eu sou ateu cagão, eu posso dizer que eu sou agnóstico, eu sou aquele ateu que tem medo de que realmente Deus exista. Ou seja, ele não é religioso, ele aproveita os prazeres da carne, mas de vez em quando ele fica com medo. De vez em quando. Agora, quem é religioso? Quem é religioso, aí entra em conflito mais ainda. Porque o camarada ele não deixa de ter aquelas sensações, aqueles desejos. Imagina, você tem a sua namorada. Pô, você vai conhecer a amiga da sua namorada que é uma gata. É óbvio que você vai desejar. Só que aí você pensa, caramba, tá errado, porque se eu fizer isso, Deus vai me castigar. Então você entra no conflito. Foi mais ou menos o que aconteceu com o camarada. Porque é óbvio que as pulsões sexuais continuavam existindo. Só que aí ele tinha um temor a Deus. Só que é o seguinte, hoje em dia a gente consegue conciliar isso. O camarada consegue ir à igreja, rezar e depois ele consegue ir para a esbórnia, sacanear, zoar e por aí vai. Ou seja, quando eu pecar eu peço perdão. Agora, o camarada lá na época, ele não conseguia. Então, ele ficava em conflito. Aí, o que acontecia? Ou eu vou aproveitar o carnal de vez, e aí, meu irmão, era se entregar a todo tipo de esbórnia, ou eu vou me entregar apenas ao divino. É como se o camarada... E aí, pensando na questão maniqueísta, né? É como se não pudesse coexistir isso dentro do ser humano. Então ele tinha sempre o conflito. É daí que tem a antítese, o céu e o inferno, o bem e o mal, o branco e o preto, a carne e a alma. Então é daí, e o barroco é a melhor expressão e representação desse processo conflituoso, desse dualismo, desta antítese. E daí surgem até os paradoxos, porque a antítese é só uma relação de oposição. O paradoxo é uma oposição impossível. Impossível. Tranquilo? Agora, observa aí comigo a arte da contra-reforma, porque além disso cair na tua prova de literatura, isso pode cair na tua prova de história, pensando que o Enem, ele trabalha de forma conjunta, né, de forma interdisciplinar, algumas questões. Então, o camarada ele pode trabalhar uma questão de literatura e uma questão de história, trabalhando a relação da contra-reforma. Então, a ideologia do barroco é fornecida pela contra-reforma. Em nenhuma outra época se produziu tamanha quantidade de igrejas, capelas, estátuas de santos e monumentos sepulcrais. As obras de arte deviam falar aos infiéis com a maior eficácia possível, mas em momento algum descer até eles.
A arte barroca tinha que convencer, conquistar e impor admiração. Aqueles anjinhos barrocos, né? Tudo bonitinho, porque aquilo dali era, na verdade, um processo de catequização. Por que diz aqui no nosso material que este anjo devia convencer, impor admiração, essa arte, mas não podia descer até o camarada? Porque não existia essa história de misturar o céu e a terra, ou seja, para chegar lá ao céu, eu tenho que seguir aqueles padrões. E é daí que vem toda a questão ideológica da Contra-Reforma, dessa arte barroca, para mostrar que o camarada, na verdade, tem que seguir os dogmas católicos. Então, aquilo dali é que promove o conflito, porque até então o camarada já está abrasileirado, ele já não, sabe, não tem mais aquela força do catolicismo. Então o camarada começa a buscar esta força, porque dentro do próprio cristianismo teve a ruptura, os protestantes e os católicos. Há alguns filmes maravilhosos que mostram isso, ou seja, cristãos que não se misturam, olha só que parada louca. E aí a gente já tem o próprio dualismo, até mesmo dentro da questão da religião. Imagina o camarada misturando a religião e o mundo. Aí tem muito conflito. Agora, diante disso, a gente pega o conflito do corpo e da alma. Você vai ver que o homem barroco é sempre conflituoso. O Renascimento definiu-se pela valorização do profano, olha que coisa gostosa, pondo em voga o gosto pelas satisfações mundanas. Os intelectuais barrocos, no entanto, não alcançavam tranquilidade agindo de acordo com essa filosofia. A influência da Contra-Reforma fez com que houvesse oposição entre os ideais de vida eterna em contraposição com a vida terrena e do espírito em contraposição à carne. Na visão barroca, não há possibilidade de conciliar essas antíteses. Ou se vive a vida sensualmente, ou se foge dos gozos humanos e se alcança a eternidade. A tensão de elementos contrários causa no artista uma profunda angústia após arrojar-se nos prazeres mais radicais. Ele se sente culpado e busca o perdão divino. Assim, ora ajoelha-se diante de Deus, ora celebra as delícias da carne. A gente faz isso o tempo todo. O próprio Gregório de Matos, ele tem uma trajetória muito interessante. Ele vai trabalhar a sátira, ele vai trabalhar a questão da sensualidade, do erotismo, ele vai trabalhar a questão da crítica nacional e ele vai trabalhar a questão da religiosidade, mais ou menos como uma pessoa de forma natural agiria. Ah, parceiro, agora eu estou podendo pecar. Ah, estou jovem ainda. Mas aí depois, adquirindo mais maturidade, começa a perceber, eu abusei demais. Eu pequei demais. Ah, então agora chegou o momento de eu pedir meu perdão. Estou chegando ao final da vida, então vou começar a pedir perdão, que aí de repente Deus me perdoa. Foi mais ou menos isso que ele fez e é mais ou menos isso que a gente faz também. Então, apesar de ser uma época muito remota, isso daqui, né, 1600 e pouco, é algo muito presente, porque talvez você seja um homem barroco, você seja uma pessoa que conflita aí o tempo todo entre o céu e o inferno, o bem e o mal, o prazer e o não prazer, ou seja, o celibato. E aí, o que eu penso? Será que os padres agem assim? Provavelmente sim, porque o camarada não deixa de ser o quê? Homem, ele tem suas pulsões sexuais, mas ele não as deixa aflorar. E aí, esse camarada barroco era mais ou menos assim, ou eu aproveito ou eu não aproveito. O padre, ele opta por não aproveitar. E era isso exatamente que a questão da Contra-Reforma queria, que a galera não aproveitasse, que a galera praticasse o amor divino, toda essa exaltação da religiosidade e criticasse o profano. Mas aí não tem como, né, parceiro? O homem, ele deixa falar através do instinto. Agora, o tema da passagem do tempo foi algo que começou aqui, ficou muito forte, depois foi trabalhado em outros momentos da literatura, mas aqui foi o ápice
digamos assim. O homem barroco assume consciência integral no que se refere à fugacidade da vida humana, à efemeridade, ou seja, é passageiro. O tempo, veloz e avassalador, tudo destrói em sua passagem. Por outro lado, diante das coisas transitórias, a instabilidade, surge a contradição: vivê-las antes que terminem ou renunciar ao passageiro e entregar-se à eternidade. Caramba, que vida difícil! O camarada não sabe se aproveita ou se não aproveita, porque se ele aproveitar ele vai para o inferno, se não aproveitar vai para o céu. Poxa, é muito chato isso. Agora, você hoje em dia não está nem aí, né? Tu está aproveitando, aí você faz um monte de sacanagem durante o dia e de noite você vai lá e reza. Eu também sou assim. Agora, o camarada lá na época não conseguia, e é por isso que ele vivia em conflito. Tanto é que hoje em dia o camarada que vive assim em conflito, ele precisa fazer o quê? Análise. É ou não é verdade? Porque esse conflito, ele é através de uma convenção, que aqui no caso é uma convenção religiosa. E a gente hoje em dia vive uma convenção social. Convenção social, que se a gente for parar para analisar psicologicamente, ideologicamente, dá muito pano para manga, meu companheiro. Agora vem aqui comigo. Forma tumultuosa. O estilo barroco apresenta forma conturbada, decorrente da tensão causada pela oposição entre os princípios renascentistas e a ética cristã. Daí, a frequente utilização de antíteses, paradoxos e inversões, estabelecendo uma forma contraditória, dilemática, um dilema. Além disso, a utilização de interrogações revela as incertezas do homem barroco frente ao seu período e a inversão de frases, a sua tentativa na conciliação dos elementos opostos. Então, além das figuras de linguagem que trabalhavam a questão da oposição, o camarada aqui, ele trabalha também a questão das incertezas. Ou seja, ele vai colocando perguntas, porque ele realmente não sabe. O que eu faço da minha vida? Vivo e aproveito os prazeres da carne e talvez vá para o inferno, porque era essa a crença. Ou eu vou deixar de aproveitar tudo isso e vou para o céu e vou aproveitar o eterno do lado de Deus. Ele tinha esse conflito. Então ele colocava, porque ele não sabia realmente, caramba, o que é certo? É certo eu aproveitar ou não aproveitar? Ou então eu vou viver tudo e aí? Só que ele não conseguia, ele tinha angústia. Por exemplo, eu tenho um amigo que é 8 ou 80, ele é do mesmo jeito. Então, tem época que ele quer ser padre, tem época que ele quer ser cafetão. E normalmente a maioria das pessoas não são assim. Eu digo que ele é um homem barroco. Ora quer ser cafetão, ora quer ser padre. Hoje em dia, isso já não tem mais vez, mas na época era exatamente assim que funcionava. Agora, quando ele tenta trabalhar a questão das inversões, ele coloca assim, e a inversão de frases na tentativa da conciliação dos elementos opostos. A gente tem a ordem direta, e quando o camarada tenta fazer as inversões, é porque ele acredita que aquele momento ali já estava tão errado, e ele tenta começar a acertar. Mas no final das contas não vai acertar nada, né? Até mesmo porque se a gente for analisar linguisticamente, quando o camarada trabalha na ordem direta, isso facilita uma compreensão. Quando ele começa a trabalhar as inversões, isso acaba atrapalhando. E o momento barroco, ele era muito marcado por esse conflito e essas inversões acabavam, na verdade, exaltando essa relação do conflito, porque tangenciava e dificultava a questão da compreensão. Agora, isso aqui, sempre é cobrado. Se você fez uma provinha na escola, provavelmente o professor te perguntou o que era cultismo e te perguntou o que era conceptismo. O cultismo caracteriza-se pelo uso de linguagem rebuscada, culta, extravagante, repleta de jogos de palavras e do emprego abusivo de figuras de estilo, como a metáfora e a hipérbole. E é o seguinte, cultismo vem de culto, isso mesmo, mas não é o culto que você vai à sua igreja não, é culto de padrão culto, então é por isso que é um jogo de palavras, ou seja, o camarada aqui, de certa forma, ele trabalha um eruditismo. Então olha o exemplo,
a gente tem aqui, ó, e é muito interessante para a gente poder comentar, olha aqui um exemplo de poesia cultista. Tá vendo isso daqui, ó? Ao braço do menino Jesus, de Nossa Senhora das Maravilhas, a quem infiéis despedaçaram. Isso daqui é o título. É o título de um soneto barroco. Eu botei só um pedacinho aqui, mas é um título. É daí que o teu professor de redação fala para você colocar de 1 a 4 palavras no título para não produzir um título barroco. Às vezes o aluno fica sem entender. Por quê? Porque quando você pega num livro escolar, eles colocam os sonetos barrocos sem o título. Porque o título era tão grande, tão grande, tão grande, que já parecia um resumo de todo o texto. Então, eles evitam colocar isso, didaticamente falando, dentro do nosso livro escolar. Mas os títulos barrocos eram assim, exageradíssimos. Agora, olha o exemplo dessa poesia. O todo sem a parte não é todo. É óbvio, né? E a parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. E aqui, a gente, na verdade, ao pensar em parte e todo, eu vou além do que é a metáfora. Eu trabalho em cima da metonímia. Porque a principal figura de linguagem é a metáfora, legal, que trabalha a associação entre termos distintos. Mas a metonímia, ela trabalha essa relação da substituição do todo pela parte, da parte pelo todo, do conteúdo pelo constituinte, da marca pela obra, né, do autor pela obra. E aí, meu parceiro, aqui ele está trabalhando o todo e a parte. E mostra até a relação conflituosa. Sem isso, eu não consigo ser o todo. Sem o todo, eu não consigo ser parte. Então, ele trabalha essa concepção metonímica aqui falando. É óbvio que o princípio, a base é a metáfora. Mas aqui a gente tem a figura de linguagem metonímia. Muito interessante. Por quê? Porque esse camarada aqui, ao fazer esse jogo de palavras, ele mostra que eu não consigo ser o todo sem a parte, assim que eu não consigo ser a parte sem o todo. Então, este homem nunca era o quê? Completo, coitado. Agora, já o conceptismo, ele vai trabalhar o jogo de ideias. Então, aqui, ó, já o conceptismo, que ocorre principalmente na prosa, então, ó, o cultismo na poesia e o conceptismo na prosa é marcado pelo jogo de ideias, de conceitos, seguindo um raciocínio lógico nacionalista que utiliza uma retórica aprimorada. A organização da frase obedece a uma ordem rigorosa, com o intuito de convencer e ensinar. Aí a gente tem aqui o exemplo de uma prosa conceptista. Então, olha só. Para um homem se ver a si mesmo, são necessárias 3 coisas. Aí ele coloca aqui 2 pontos. Ele já disse que são 3 coisas e ele as apresenta. Olhos, espelho e luz. Ou seja, para eu me ver, eu preciso de olhos, é óbvio, de espelho, porque eu preciso do meu reflexo, mas eu também preciso da luz. Ou seja, se tiver escuro, não dá. Aí ele coloca assim, ó, se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelhos e olhos, e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, aí olha a conclusão, é um processo de premissas e conclusões. Logo, há mister, luz, há mister, espelho e há mister, olhos. Né? O que é mister? Necessidade de precisão, aquilo que é necessário. Então é mistério, é necessário. É necessário o quê? É necessário luz, é necessário espelho e é necessário os olhos. Se eu não tiver pelo menos um deles, não tem como eu me enxergar, de acordo com a concepção aqui do padre Antônio Vieira. Beleza? Tranquilo? Então a gente já sabe que cultismo é jogo de palavras e conceptismo é jogo de ideias. Agora vamos começar a pensar em quem era Gregório de Matos. Gregório de Matos firmou-se como o primeiro poeta brasileiro. Cultivou a poesia lírica, satírica, erótica e religiosa. O que se conhece de sua obra é fruto de inúmeras pesquisas, pois Gregório
não publicou seus poemas em vida. Por essa razão, há dúvidas quanto à autenticidade de muitos textos que lhes são atribuídos. Coisa muito comum de acontecer. Por exemplo, o próprio Homero, que escreveu a Ilíada e a Odisseia, é contestado, porque acredita-se, na verdade, e aí são reflexões, que Homero era um grupo de poetas que escreveram aquilo. Então, até que se prove o contrário, eu prefiro acreditar que era um camarada só. Assim como duvidam de vários textos do William Shakespeare. Agora, por que isso acontece? Porque de vez em quando alguém pega um texto aí e diz que é fulano de tal que foi que produziu. Por exemplo, se você é adepto aí do Facebook, já deve ter visto vários textos aí colocando que era o Jô Soares que estava falando. Eu já vi isso várias vezes, e é óbvio que não era o Jô Soares que estava falando. Mas a gente, não, foi o Jô Soares que falou. Por quê? Porque aquele processo de manipulação propagandista faz a gente acreditar que é verdade. Então, se um camarada pega um poema maneiro pra caramba e fala assim, ó, foi o Gregório de Matos, porra, tu acredita. Agora, se o camarada falar, pô, foi meu irmão, vá, toma, né? É assim que você faz. Agora, se eu falo, não, quem fez isso daí foi o Gregório de Matos, aí você acredita. Então, vamos lá e vamos começar a analisar esse baianinho que morreu em Pernambuco, como é que ele trabalhava suas poesias. Esse momento aqui, ó, a parte da religiosidade, foi trabalhado mais no final de sua vida. Porque ele é óbvio, meu parceiro. Ele quis aproveitar, ele quis sacanear, ele quis erotizar. Aí chegou ao final da vida, ele quis pedir perdão. Então, olha aqui. A preocupação religiosa do escritor revela-se do grande número de textos que tratam do tema da salvação espiritual do homem. No soneto a seguir, o poeta ajoelha-se diante de Deus com um forte sentimento de culpa por haver pecado e promete redimir-se. Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Separei aqui as estrofes em cores diferentes. Então nós temos basicamente aqui um famoso soneto barroco, e se é um soneto, são 2 quartetos e 2 tercetos. Então, ó, soneto a Nosso Senhor. Aí ele começa assim, ó, pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Então ele assume uma postura de pecador, mas ele mostra também que o Senhor tem de perdoá-lo. Então, quando ele coloca aqui, porque quanto mais tenho delinquido, ou seja, pecado, né, transgredido as regras, vós tem a perdoar mais empenhado. Então ele faz até uma relação aqui de antítese para mostrar, né, que ele peca de um lado e o Senhor perdoa do outro. Pô, que sensacional! É mais ou menos o que a gente até prega, de certa forma, em alguns sermões. Ou seja, no momento em que o camarada se arrepender, ele será perdoado. E é o que o camarada está tentando mostrar aqui, né? O Gregório de Matos. Aí ele coloca assim, ó. Se basta a vós irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Ou seja, aquilo de ruim que ele pratica é o que serve para seu próprio perdão. Ou seja, a prática do perdão só se configura diante de um pecado. Olha que sensacional. Poxa, parceiro, para você praticar o perdão, que é a coisa mais nobre, tem de ter um pecado. Eu sou o pecador e você me perdoa. Olha que sensacional. Aí ele coloca aqui, ó. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história? Então ele, na verdade, até mostra que o perdão será prazeroso diante dessa ovelha, coitada, tão desgarrada. Aí ele coloca assim no final, ó, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Recobrai-a e não querais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Ou seja, ele dialoga com Deus e mostra que se Deus não perdoá-lo, vai perder a ovelhinha e vai, de certa forma, perder aquilo que ele prega. É um safado, né, cara? Mas muito bem feito.
sensacional. Na verdade, ele mostra mesmo que é pecador, se reconhece pecador e pede perdão. E aí ele tenta, de certa forma, articular esse perdão. É o que a gente faz. Vai dizer que quando você passa por uma sensação de perigo, sente que vai morrer, tu não aproveita, ai meu Deus do céu, me perdoa por todos os pecados que cometi, porque eu tenho que ir para o céu. É assim que funciona. Então, Gregório de Matos fez do mesmo jeito quando chegou ao final de sua vida e percebeu que tinha aprontado pra caramba, então ele aproveitou para pedir perdão, para ver se conquistava o seu lugarzinho ao lado do Senhor, seu lugarzinho no céu, seu lugarzinho no eterno paraíso. Agora, ele também foi satírico, porque ele aproveitou para, destrinchar todas as mazelas sociais, principalmente as mazelas baianas, assim como fez Jorge Amado. Então, olha só, Gregório de Matos é amplamente conhecido por suas críticas à situação econômica da Bahia, especialmente de Salvador, graças à expansão econômica, chegando a fazer, inclusive, uma crítica ao então governador da Bahia, Antônio Luiz da Câmara Coutinho. Além disso, suas críticas à igreja e à religiosidade presente naquele momento, essa atitude de subversão por meio das palavras rendeu-lhe o apelido o Boca do Inferno, por satirizar seus desafetos, né? Era o Boca do Inferno, meu irmão, só falava coisa ruim. Então vamos lá, a cidade da Bahia. A cidade da Bahia, ó, quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vê a ti, tu a mim empenhado, rica te vi eu já, tu a mim abundante. Aí ele continua, a ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi-me trocando e tem trocado. Tanto negócio e tanto negociante, deste em dar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis que abelhudas simples aceitas do sagaz brechóte. Ó, se quisera Deus que de repente um dia amanhecerás tão sisuda que fora de algodão o teu capote. Então aqui ele aproveita para fazer todos os jogos possíveis de palavras para deixar o texto rebuscado. Só que assim ele vai, de certa forma, aproveitando para fazer de forma algoz suas críticas. Porque ele mostra aqui, ó, que a Bahia, principalmente os governantes, aproveitavam para poder trabalhar essa negociação, ou seja, vale quem dá e não quem precisa. Então, eles sempre deixavam de lado aqueles que necessitavam para aproveitar todos os negócios. Quando ele diz aqui, ó, a mim foi-me trocando e trocado, tanto negócio e tanto negociante. Então, o povo era colocado à margem e o que importava era todo o dinheiro e todos os processos de escambo que o governo podia fazer. Agora, o poeta lírico, sensacional. Em sua produção lírica, Gregório de Matos se mostra um poeta angustiado em face à vida, à religião e ao amor. Na poesia lírico-amorosa, o poeta revela sua amada, uma mulher bela que é constantemente comparada aos elementos da natureza. Além disso, ao mesmo tempo que o amor desperta os desejos corporais, o poeta é assaltado pela culpa e pela angústia do pecado. Ou seja, nem Gregório de Matos conseguiu fugir deste dualismo. Vamos lá, ó. A mesma D'Ângela, Dona Ângela. Aí ele coloca assim, anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente. Em quem, se não em vós, se uniformara. Quem vira uma tal flor que a mão cortara, de verde pé, da rama florescente, e quem um anjo vira tão luzente, que por seu Deus o não idolatrara? Se, pois, como anjo sois, dos meus altares, foreis o meu custódio e a minha guarda, livrara eu
de diabólicos azares, mas vejo que por bela e por galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. E aí ele trabalha, mais uma vez, uma antítese aqui. E aí entendo o seguinte, olha a sacada, é até difícil na hora das pronúncias, ele trabalha aqui verbos empregados num pretérito mais que perfeito, que tem como consciência um passado do passado, ou seja, é um passado anterior a outro passado. Ou seja, eu tenho ali uma situação pretérita, mas que é anterior a outra situação pretérita, porque ele vai trabalhando tudo que já foi passado e, na verdade, uma sucessão de acontecimentos ali. Agora, quando ele trabalha essa angélica, ele mostra essa angélica como se fosse um ser divino, ou seja, um ser intocável. E é daí que vem o conflito dele. Ele a admira, mas ela é uma mulher que não pode ser tocada, porque é anjo que me tenta e não me guarda. Então, se ele tocar, ele vai queimar no fogo do inferno. E é por isso que ele a enaltece como se fosse um ser divinal, um ser puro. Por isso que ela é anjo no nome, angélica na cara, é flor, é anjo, é tudo. Ou seja, ou é um bibelô, é uma mulher sem pecado. O pecado está nele, que fica sendo tentado, coisa e tal, e tenta lutar contra isso. Agora, a mulher é um ser divino, maravilhoso, intocável. Agora, vamos pegar a próxima aí. O poeta erótico. Vamos lá, vocês são jovens, hein? Tá? Cuidado, hein? Então, olha só. Também é o cunhado de profano poeta exalta a sensualidade e a volúpia das amantes que conquistou na Bahia, ó, que safado, hein? Além dos escândalos sensuais envolvendo os conventos da cidade, porque ele mostrou que os padres e as freiras também se relacionavam. Padre com freira, questão da pedofilia, foi sendo tudo trabalhado e colocando as mazelas da sociedade baiana aí, ó, para fora. Então, olha só, necessidades forçosas da natureza humana. Descartam-me da tronga é puta, que me chupa. Corro por um conchego, todo um mapa. O ar da feia me arrebata a capa. O gadanho da limpa até a garupa. Busco uma freira que me desentupa. Olha que sacanagem. Havia que o desuso às vezes tapa. Topo-a. Topando-a, todo o bolo rapa. Que as cartas lhe dão sempre com chalupa. Que hei de fazer se sou de boa cepa? E na hora de ver repleta a tripa, darei por quem muvase toda a Europa? Amigo, quem se alimpa da carepa, né, a sujeira? Ou sofre uma muchacha que o dissipa? Ou faz da mão sua cachopa? Olha só que sacanagem, cara. Então, aí ele mostra toda a sacanagem, que o camarada pega puta, que o camarada até admira a freira, e que se ele não trabalha aquilo dali, ele vai se valer sozinho, né, naquele prazer, e aí é por isso que ele coloca forçosas da natureza humana. O camarada sente a necessidade, né, então ele tem que agir de forma instintiva. E para mostrar aí um poema muito interessante, que caiu diversas vezes em provas de vestibular, a gente tem aqui, ó, neste mundo é mais rico o que mais rapa. Então ele aproveitou aqui para poder trabalhar uma crítica à sociedade baiana. Então neste mundo é mais rico o que mais rapa, ou seja, aquele que rouba. Quem mais limpo se faz tem mais carepa, ou seja, eu me finjo de bonzinho, mas eu sou o mais sujo. Por exemplo, se você está acompanhando a novela que está passando agora, a Babilônia, você tem aquele prefeito que, né, é o camarada que se faz o cara da moral e dos bons costumes, mas ele é o maior ladrão que tem na parada, o mais sujo. Com sua língua, ao nobre, o vil decepa. Então, o vil, ele quer destruir o nobre através da língua. E o velhaco maior tem sempre capa, ou seja, o velhaco aqui
O malandro, o esperto, ele tem uma capa para poder proteger. E é essa capinha do bom moço, na verdade. Mostra o patife da nobreza o mapa, ou seja, ele tem um mapa, ele tem o caminho, ele é esperto, ele sabe por onde ir. Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa, ou seja, as garras, né, para poder subir, né, galgar aquele poder. Quem menos falar pode, mais increpa, ou seja, se eu não tenho argumentos, eu vou brigar. Quem dinheiro tiver, pode ser papa. E aí ele aproveita para mostrar a questão da indulgência, né? A questão de que você podia comprar cargos eclesiásticos que, de certa forma, atribuíam prestígio. Então, eu tenho dinheiro, eu vou comprar um cargo de sacerdote, vou comprar um cargo de papa, vou comprar um cargo de bispo. E, de certa forma, ele estava criticando esse processo também. A flor baixa se inculca por tulipa. Tulipa é tida como uma flor muito linda, né? A flor mais bonita. Então, a flor baixa finge, né? A flor feia finge que é tulipa. Bengala hoje na mão, ontem garlopa. Bengala era um símbolo de nobreza. E garlopa é um utensílio, né? Na verdade, uma ferramenta que o camarada utiliza para poder trabalhar em cima da madeira. Mais isento se mostra o que mais chupa, ou seja, é uma constante. Chupa é o quê? Ali naquele processo. Não é o chupar do erótico, não. É aquele que chupa, mama nas tetas do governo. Então ele se faz sempre de santo. Para a tropa do trapo, vaso a tripa. Ou seja, é como se ele desse uma cagada, ó, tô cagando para vocês, porque não tem jeito mesmo. Aí ele coloca assim, e mais não digo, porque a musa topa, em apa, epa, ipa, opa, upa. Parece que ele está dando a chicotada, né? Apa, epa, epa, opa, upa. Não adianta. É como se a gente fosse tomar paulada desses caras o tempo todo. Então, ele criticou. Detalhe, 1600 e pouco, meu parceiro. Sociedade baiana. De certa forma, algo regional. E, século 17, parceiro. Coisa que acontece até hoje do mesmo jeito. Caramba, esse sistema, essas políticas públicas, pelo amor de Deus, né? E aí, para finalizar, hoje eu não vou colocar uma mensagem, não. Hoje eu botei aí, ó, uma pinturazinha, se eu não me engano, é do Caravaggio, para representar essa arte barroca. Olha os anjinhos aqui, aí olha aqui as pessoas, olha aqui a galera tentando fazer a catequização. Então, todo esse processinho bonitinho, todo esse conflito, toda essa arte que tentava impor a questão da contra-reforma. E é isso, né, meu companheiro? Avalie aí a aula, que é sempre importante para nós, tá? E espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento. É claro, a gente sempre pode dar uma troca, qualquer dúvida, manda um e-mail para mim. De vez em quando eu não consigo responder tão rápido, porque são muitos e-mails. Além de trabalhar aqui no Enem, eu trabalho com concurso público, no online e no presencial eu tenho várias turmas aqui no Rio de Janeiro. Então, meu companheiro, pode deixar que eu respondo, por mais que eu demore uma semaninha, 2 semaninhas. Se eu demorar um pouquinho, manda de novo, que aí eu vou lembrar, tá? Então, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Fala, galera, gostou da aula? Curta e compartilha.